Ok, vamos desvendar isso. Um daqueles tópicos que todo concurseiro acha que domina, sabe? Mas que na verdade esconde uns detalhes que podem custar uma vaga. Os poderes do Estado. É um tema clássico, figurinha carimbada em qualquer edital. Nossa análise de hoje parte de uma aula bem detalhada sobre a teoria da tripartição dos poderes. E a nossa missão aqui é justamente ir além da decoreba de legislativo, executivo e judiciário. Vamos mergulhar nas nuances, naquelas funções que se cruzam e que as bancas adoram usar para testar quem realmente entendeu o sistema. E assim, é entender que não estamos falando de três poderes em caixas isoladas, sabe, lacradas. O que é fascinante, e a fonte deixa isso bem claro, é que estamos falando de um poder só do Estado, que é uno, indivisível, mas que é exercido por meio de três funções distintas. A ideia, que a gente associa muito a Montesquieu, ela não surgiu do nada. Ele estava reagindo ao absolutismo, a figuras como Luís XIV dizendo "o Estado sou eu". Ali, uma única pessoa legislava, executava e julgava. A distribuição de funções foi a grande sacada para criar um sistema de freios e contrapesos, né? Para que o poder controlasse o próprio poder. Essa contextualização histórica já muda tudo. Não é só uma regra, é uma reação. Então, para a gente organizar o raciocínio, vamos começar pelo básico, pelo que todo mundo aprende na escola. Montar um mapa mental, começando pelas missões principais de cada um, as chamadas funções típicas. Começando pelo poder legislativo. A função óbvia é legislar. Mas o que exatamente significa legislar nesse contexto mais técnico? Legislar, na essência, é criar normas jurídicas que são, por definição, gerais e abstratas. Gerais e abstratas. Isso. E o que isso quer dizer na prática? Geral significa que a norma não é para uma pessoa específica, mas para todo mundo que se encaixa na situação. Abstrata significa que ela não regula um fato que já aconteceu, mas sim hipóteses, situações futuras. A fonte traz um exemplo ótimo. Uma regra que diz, a partir de agora, toda aula transmitida após as 19 horas não ficará disponível. No momento em que essa norma é criada, nada muda, mas ela estabelece uma disciplina para todos os eventos futuros que se encaixem nela. A consequência mais importante disso é que essas normas inovam no ordenamento jurídico. Inovam no ordenamento jurídico. Essa expressão sempre parece um pouco intimidadora. Dá para traduzir isso? Claro. Pensa no ordenamento jurídico como o grande livro de regras do país. Inovar significa, de forma bem simples, adicionar uma regra nova a esse livro, uma que não existia antes. Essa nova regra cria direitos e obrigações que antes não estavam lá. Quando o Código de Trânsito cria uma multa para quem avança ao sinal vermelho, ele está inovando no ordenamento. Antes não tinha aquela obrigação, aquela penalidade, agora tem. Entendi. É basicamente mudar as regras do jogo. Exato. Mudar o jogo, instalar uma nova peça no motor do país que afeta a vida de todo mundo. Perfeito, ficou muito mais claro. Agora, legislar, todo mundo associa ao legislativo. Mas a fonte aponta uma segunda função típica, que muita gente esquece ou trata como secundária. E que é uma das ferramentas mais poderosas do Congresso. Exato. E é um ponto crucial para entender o equilíbrio de poder. Além de legislar, é função típica do legislativo fiscalizar. E não é uma fiscalização qualquer, sabe? É o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial do executivo. A Constituição, lá no artigo 71, é explícita. O Congresso Nacional exerce o controle externo com auxílio do Tribunal de Contas da União. Ele tem o poder, por exemplo, de julgar as contas anuais do presidente da República. É daí que vem as CPIs, por exemplo. Exatamente. Na prática, a gente vê isso de forma muito visível com as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm poder de investigação de autoridade judicial. E essa mesma lógica se aplica a estados, com as assembleias fiscalizando governadores, e a municípios, com as câmaras fiscalizando prefeitos. Ok, então o legislativo cria as regras e fiscaliza o jogo. E quem resolve a briga quando a regra é quebrada? Aí entra o judiciário. A gente pensa em julgar,
Mas a fonte diz que o verdadeiro poder dessa função está numa expressão específica. A expressão-chave é trânsito em julgado. Em termos técnicos, a função jurisdicional, ou seja, a função de julgar, é a de dizer o direito num caso concreto, mas com força de coisa julgada material. Coisa julgada material. Isso. Significa que uma vez que a decisão transita em julgado, ela se torna definitiva, imutável, indiscutível. Acabou. No sistema brasileiro, a gente tem o princípio da unicidade de jurisdição. Isso quer dizer que não importa o que outros órgãos decidam, a palavra final, a decisão que não pode mais ser contestada, cabe exclusivamente ao Poder Judiciário. O árbitro final de qualquer conflito. Exatamente. E para fechar esse quadro inicial, o executivo. A função típica é administrar. Essa palavra soa um pouco vaga para mim. Um guarda-chuva enorme para o poder que no dia a dia a gente mais sente na pele, né? Seja num posto de saúde ou numa abordagem policial. O que de fato cabe dentro de administrar? É um guarda-chuva grande mesmo, porque a atividade é vasta. Administrar é a gestão da máquina pública para atender às necessidades da coletividade. Isso se desdobra em várias atividades concretas. Prestar serviços públicos essenciais, como saúde e educação, exercer o poder de polícia. Que é a capacidade de limitar direitos, certo? Isso, limitar direitos individuais em prol do bem comum, como fiscalizar um restaurante. E também fomentar atividades, incentivando setores da economia, basicamente a execução das leis e das políticas públicas no cotidiano. É o Estado em ação, 24 horas por dia. Certo. Então temos um mapa básico. Um poder cria e fiscaliza as regras, outro executa e um terceiro resolve os conflitos de forma definitiva. Parece simples, arrumadinho. Mas a realidade, como a nossa fonte mostra, é muito mais. Bagunçada e, honestamente, muito mais genial. É aqui que a teoria da separação vira, na verdade, uma teoria da sobrevivência de cada poder. Essa é a virada de chave. A Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Para garantir essa independência na prática, eles não podem depender uns dos outros para suas tarefas internas. Imagina o caos se o judiciário precisasse pedir autorização ao executivo para comprar papel. Ou contratar um servidor. Seria o fim da autonomia. Total. Por isso, o sistema dá para cada poder um tipo de canivete suíço, com ferramentas que, a princípio, seriam dos outros. Essas são as funções atípicas. Gostei da analogia do canivete suíço. Então vamos abrir essas ferramentas. O legislativo, que tipicamente legisla e fiscaliza. Ele também julga e administra. Isso soa contraintuitivo, quando o Congresso age como um tribunal. O exemplo mais emblemático é o processo de impeachment. Quando o Senado Federal julga o presidente da República por crime de responsabilidade, ele não está criando uma lei, ele está proferindo um veredito sobre uma conduta específica. É o exercício de uma função que é materialmente jurisdicional. E a função administrativa é ainda mais corriqueira, quando o Congresso faz uma licitação para comprar computadores, realiza um concurso público para contratar analistas e técnicos. Concede férias para os servidores. E tudo isso são atos de pura administração, gerenciando a própria estrutura para poder funcionar. Entendi. São funções de autogestão. E o judiciário? Peraí, judiciário legislando? Isso soa perigoso. Parece a definição de ativismo judicial, uma invasão de competência que tanto se discute hoje. Como isso se encaixa na teoria sem quebrar o sistema? Essa é uma preocupação legítima e o debate sobre os limites é constante. Mas a função legislativa atípica do judiciário é bem específica e restrita. O exemplo clássico é a elaboração dos regimentos internos dos tribunais. O STF, por exemplo, edita seu próprio regimento, que estabelece regras sobre o funcionamento do plenário, a distribuição de processos, a ordem de votação. Ah, então é uma lei interna, digamos assim. Perfeito. É um ato normativo, uma lei interna que organiza o seu próprio trabalho. Não é uma lei que cria direitos e deveres para o cidadão comum, como faz o Congresso. É uma ferramenta de auto-organização. E, claro, o judiciário também administra o tempo todo, gerenciando seu orçamento, fazendo licitações, concursos. Ok, o escopo limitado faz sentido. Agora, vamos para o executivo. A função atípica de legislar
é a mais visível de todas, com as medidas provisórias, certo? O presidente basicamente vira o legislador por um tempo. Sim, esse é o exemplo mais poderoso. Ao editar uma medida provisória que tem força de lei desde a sua publicação, o presidente da República está claramente exercendo uma função legislativa. E além das MPs, temos os decretos regulamentares, que, embora não possam inovar na ordem jurídica como uma lei, servem para detalhar e viabilizar a execução de uma lei que já existe, o que também é uma forma de normatização. Beleza, legislar, entendido. Mas e a função de julgar? Aqui a coisa complica. Eu sempre achei que um PAD, um processo administrativo disciplinar contra um servidor, era um julgamento, ponto. Mas a fonte joga uma luz bem diferente nisso. E parece que a resposta certa na prova depende de para quem você pergunta. Isso é o tipo de detalhe que derruba candidato, não é? Com certeza. Esse é um debate doutrinário clássico, daqueles que geram discussões acaloradas. A pergunta é: o executivo realmente julga no sentido estrito da palavra? Existem duas grandes correntes. A primeira, mais pragmática, diz que sim. Quando a administração pública abre um PAD, apura uma infração, ouve a defesa e aplica uma penalidade como uma demissão, ela está realizando um julgamento. Está decidindo um caso concreto, parece lógico. Qual é o argumento contrário, então? O que essa primeira visão estaria deixando de fora? O argumento contrário, que é considerado tecnicamente mais preciso, se apega àquele conceito que a gente viu antes, o trânsito em julgado. A decisão de um PAD, por mais definitiva que pareça dentro da administração, faz apenas coisa julgada administrativa. Isso significa que ela encerra a discussão ali, na esfera administrativa, mas não impede que o servidor leve o caso ao Poder Judiciário. Ah, então a decisão pode ser revista. Pode e será, se provocada. E a decisão do Judiciário, essa sim, será a final. Portanto, segundo essa visão mais técnica, como o executivo não tem o poder de dar a última palavra, ele não exerce a função jurisdicional em seu sentido puro. Ele toma decisões, mas não julga com definitividade. Nossa, isso muda tudo. Então, para o concurseiro, a lição é: se a questão perguntar se o executivo julga, a resposta é depende da perspectiva da banca. Tem que conhecer as duas teorias. Exatamente. É preciso entender a nuance. Se a pergunta for sobre função materialmente jurisdicional, muitos autores admitem que sim. Se for sobre função jurisdicional em sentido estrito, a resposta mais técnica seria não. Conhecer essa controvérsia é o que diferencia o candidato bem preparado. Depois de toda essa complexidade, vamos trazer para a prática, ver como isso cai na prova. A fonte trouxe uma questão que à primeira vista parece básica, mas que agora a gente consegue enxergar com outros olhos. Ela descreve a teoria de Montesquieu, dizendo que as funções de legislar, executar e julgar são atribuídas a órgãos distintos e independentes, e aí atribui a cada um sua função principal. A pergunta é se a afirmação está certa ou errada. Analisando a questão com todo esse repertório, a resposta fica fácil. A questão descreve perfeitamente o núcleo duro das funções típicas de cada poder. Ela não entra no mérito das funções atípicas, né? Não entra. Ela só descreve o desenho principal do sistema. E essa descrição está impecável. É a base da teoria da separação de poderes. Portanto, a afirmação está verdadeira. O interessante é que, ao entender a complexidade das funções atípicas, você não fica em dúvida. Você sabe que a questão está falando só do pilar principal e consegue confirmá-la com total segurança. Então, a grande lição aqui é que a separação dos poderes é, na verdade, uma engenhosa distribuição de funções. Cada poder tem sua especialidade, a função típica, mas também tem aquele canivete suíço. As funções atípicas. Isso, as funções atípicas, para garantir sua independência e o equilíbrio de todo o sistema. É uma interdependência controlada. E genial. Exato. É um sistema de engrenagens complexo, projetado para se autopoliciar. Mas se a gente conectar isso ao quadro geral, se esses três são as grandes engrenagens que fazem a máquina do Estado funcionar, fica uma pergunta no ar, né? Qual? Quem segura o volante? Quem de fato define o rumo político do país, o plano de voo?
Essa função de condução superior dos negócios do Estado é o que chamamos de governo. E a forma como o executivo e o legislativo se relacionam para formar esse governo e tomar as grandes decisões é o que vai definir se estamos num sistema presidencialista ou parlamentarista. Mas essa já é a próxima camada da nossa análise. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.